Olá, turma. Tudo bem com vocês? Como é que estamos? Mais uma semaninha, né, do nosso curso nossa disciplina, desculpa, de técnicas de programação. E agora nós vamos realmente entrar na parte nova da disciplina. Realmente nós vamos entrar no nosso conceito de orientação a objetos. A partir de agora nós começamos a transformar aqueles algoritmos que vocês trabalhavam simplificados em algo um pouco mais complexo. E aqui a partir dessa aula, eu peço a vocês extrema atenção e que consigam entender perfeitamente os conceitos. Uma grande dificuldade quando a gente trabalha em orientação a objetos é você não ter muito bem o conceito de classe, de método, de atributo, guardado de objeto, guardado em sua cabeça. Você se atém muito à programação e por perder esse conceito, você acaba errando programação, fazendo coisas incorretas, tá ok? Então, é essencial, a partir de agora, que você veja essa aula, pratique os códigos que eu estou disponibilizando, refaça o código utilizando, seja lá qual ferramenta ou meio que você vai utilizar, mas refaça, tá ok? Programação é prática. Se vocês não praticarem, vocês não vão conseguir entender o que a gente está conversando, tá bom? E nessa aula, principalmente, é preciso muita abstração no que eu falar, ter muita atenção e tentar colocar na cabeça. Algumas pessoas entendem de formas diferentes, mas é importantíssimo que entenda. Pode acontecer de você assistir o vídeo e terminar e falar, poxa, eu não entendi nada. É normal. É uma coisa muito diferente que vocês vão ver agora, tá ok? Então eu peço, voltem o vídeo e vejam quantas vezes for necessárias, tá ok? Então vamos para a nossa aula. Primeira coisa importante, vamos só revisar o porquê que a gente está trabalhando com orientação a objetos. Eu já comentei com isso nas aulas passadas, então vou passar rápido. O paradigma procedural, que é aquele código tradicional que vocês conhecem, né, que vocês fizeram em lógica de programação, tem alguns probleminhas gigantes, tá bom? Eu sempre dei o exemplo para vocês no caso da validação do CPF, né? Imagine o seguinte, imagine que vocês tenham que validar, melhor, uma nota. Vamos trabalhar com a nota, acho que fica mais fácil para vocês. Imagine que você, na sua escola, você atribui que a nota de aprovação é a 6. Então, a nota passa a ser 6. Tranquilo. Então, você vai lá, monta teu sistema. E em diversos locais, veja bem, você tem informação num diário de professores, de vários professores. Você tem informação na coordenação de registros escolares, na diretoria, no setor de assistência. Em todos esses locais, o que indica lá a minha média? Ele indica que a minha média é 6. Agora imagine que mudou alguma coisa a direção e passou a essa nota não ser mais 6. Ela passou a ser agora 7. Ela passou a ser a 7. E aí vejam o seguinte, todos os locais onde eu tinha aquela verificação de aprovação para 6, eu preciso mudar isso para 7. Tá ok? Ah, professor, mas isso é tranquilo. É tranquilo, desde que seja um sistema pequeno e que você tenha feito. Tá bom? Imagine agora um sistema muito grande que várias pessoas trabalharam. Mais de 30 pessoas. Aí cai um outro probleminha. Presta atenção nesse ponto aqui. Entrou um novo desenvolvedor. Nas nossas atividades anteriores, a gente estava trabalhando com fazer o nosso Olá Mundo. Veja bem, era um sistema que se tivesse 5 linhas, era muito. Mas todos vocês, ou a grande maioria, eu garanto, na faixa de uns 70%, fizeram modificações naquele Olá Mundo. Olá professor, olá irmão, olá colega, olá tia, olá avô. Fez em inglês, fez em português. Vocês mudaram isso. Estava errado? Não. Funcionava? Claro. Mas quem garante que 30 desenvolvedores vão desenvolver a mesma coisa? Vão desenvolver exatamente igual. Aí a gente já começa a ter um problema. Enquanto um vai lá e cria uma variável nota, escrevendo nota final, o outro vai e coloca simplesmente um NF. E nisso aqui ainda tem um outro problema, a questão das nomenclaturas, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tá? Então, prestem atenção nesse problema. Vejam uma outra situação que vocês já começaram a vivenciar. Vocês estão usando não a classe scanner, que seria uma classe para leitura de teclado. Vocês estão usando um código para imprimir. E vocês só fazem isso aqui, ó. System.out.println.
e aí o texto que você quer é a impressão. Eu garanto que muitos de vocês não se perguntaram, não se perguntaram o que esse código faz. E o melhor, como ele faz. Vocês entenderam que ele faz uma impressão. Mas vocês já pararam para pensar como ele é feito? Vocês se preocuparam com isso? Essa é uma das grandes vantagens da orientação a objeto. Você não precisa preocupar com isso, porque você começa a reutilizar código, tá bom? A título de curiosidade, esse código aqui, tá bom? É o meu código da minha classe, olha aqui, classe System. Classe System. Isso aqui tudo diz respeito à classe que vocês estavam utilizando para imprimir. Eu garanto que nenhum de vocês tem a mínima noção do que está aqui. Não é necessário, porque alguém desenvolveu e a gente consegue trabalhar com isso de forma fácil, tá bom? Olha o nosso println aqui, Então, aqui, a gente vai achar o método aqui, tá bom? Aqui tá muito grande. A título de curiosidade, vamos ver quantas linhas de código tem nesse código. 1.200 linhas de código. Aí imagina que na empresa todo mundo tenha que fazer 1.200 linhas de código para poder imprimir alguma coisa na tela. Viável? Claro que não. Totalmente inviável, tá bom? Então, nisso aqui a gente tem os problemas que a gente encontra nas outras linguagens. E aí, a gente consegue ter a visão agora sobre uma nova abordagem. Eu já comecei a antecipar no slide anterior. Orientação a objetos vai te ajudar muito a se organizar e escrever menos. Vejam bem, alguém fez 1.200 linhas. A partir desse momento, você, para utilizar essas 1.200, você está usando quantas linhas? Apenas uma. Vocês usaram apenas uma linha para imprimir um texto. Você não precisou se preocupar com essas 1.200. Então, isso aqui já é um ok. Vocês já conseguiram ver essa situação. Além disso, você concentra responsabilidades nos pontos certos. Veja bem, você precisa preocupar em como está sendo feita essa impressão? Não! O interessante é que imprima o valor, é que seja mostrado. Você pode se preocupar agora com o teu código e não com um código que alguém fez e você já sabe que funciona muito bem. Tá bom? É outra característica da orientação a objeto, tá bom? E um outro ponto essencial, está em negrito aqui, é o termo encapsular, encapsulando, tá bom? O que é isso? É você guardar regras que são associadas ao teu negócio, por exemplo, a média 6 de uma faculdade, a média 7, a reprovação por faltas, tá ok? Então, isso é extremamente importante. Você poder guardar a tua regra dentro de um determinado código em que alguém não precisa te mexer, alguém não precisa modificar ou ter conhecimento. Veja bem, vocês precisam ter conhecimento do que está aqui? Não. E em muitos casos não é nem interessante. Vocês vão ver que depois dessa parte teórica nós vamos começar a criar três classes. Uma classe envolve uma conta corrente. Então nós vamos ter uma classe de conta, uma classe de um cliente e uma classe para testar. Existem informações numa conta em que muitas pessoas não podem ver. Por exemplo, a forma que é calculado o limite para uma pessoa, a forma que é liberado um limite para uma pessoa, o saldo de uma pessoa. São informações que não devem ser fáceis de você obter, em que você precise passar por seguranças. Imagine que qualquer funcionário no banco possa aumentar o teu limite, aumentar teu crédito, por exemplo, usando uma linha de código. Olha o problema disso, né? Então, a orientação a objeto nos permite encapsular, guardar, esconder e deixar só para quem realmente deve utilizar e se preocupar com a regra de negócio, tá bom? Aqui são algumas vantagenzinhas rápidas, a gente passei por todas elas, né, que é a questão da modularidade, você poder separar bastante o código. Isso aqui eu acabei discutindo já. Tem um material de leitura que eu coloquei junto aí na nossa aula. Deem uma lida que vocês estão uma visão um pouco melhor. Mas é basicamente o que eu acabei de falar, tá ok? Agora aqui, depois que vocês entenderam o problema, eu mostrei para vocês a solução. Agora vem a parte essencial dessa aula. Veja bem, eu estou falando de todo o conteúdo. Na verdade, eu sou capaz de falar de toda a disciplina. Se vocês não conseguirem entender esses conceitos agora, vocês não vão entender absolutamente nada para frente, tá bom? Então, é essencial
que vocês entendam o conceito de 4 itens aqui nesse momento. São 4 por enquanto, mas vai aumentar um pouco. São os conceitos de classes, classes, o conceito de objetos, os conceitos de atributos e de métodos. Olha isso aqui. Eu preciso que vocês consigam entender muito bem esses 4 conceitos. Vou até colocar aqui, ó, maior, bem no meio. Se você não entender isso aqui, volta e veja de novo, tá bom? É essencial. Então vamos lá. Falando nisso, vamos voltar e começar então a trabalhar. Deixa eu diminuir aqui de novo, porque senão a gente não consegue enxergar. Então tá aqui. Vamos começar a imaginar o seguinte. Imaginem a planta de uma casa. Uma planta simples. Você tem uma planta de uma casa, você levou muitas vezes num arquiteto, ou seja lá em quem foi, ele fez um desenho para você, pensou na tua casa como é que deve ser, que ela deve ter 3 quartos, 7 quartos, 2 quartos, 2 cozinhas. Você pensou isso, não é isso? E qual é o passo seguinte? Óbvio, você pode pedir para o Zé construir sua casa, ou você pode construir. Mas você pode também pedir para uma construtora fazer o quê? Pegar aquela planta e construir a sua casa. Não é isso? Depois que você constrói a sua casa e ela está terminada, você pode fazer algumas coisas com a sua casa. O que você pode fazer? Morar na casa. Não é? Você pode morar, você pode pintar ela, mudar a cor de parede, você pode entrar na tua casa, sair da sua casa. Não é isso? Mas para fazer esses procedimentos, você precisa de algumas coisas. Primeiro, construir a casa. Por quê? Você consegue morar na planta da casa? Você consegue, eu vou morar nessa planta. Não, você não consegue morar na planta da casa. Você não monta. Você precisa fazer o que primeiro? Você precisa, depois de definido a planta, da estrutura da tua casa, você precisa o quê? Construir ela. Construir essa casa, né? Então você fez, você construiu. Depois que você construiu, você pode morar, fazer ações com ela, né? Várias coisas você pode fazer com ela. E aqui nesse exemplo, eu estou construindo 3 casas. Percebam? A partir de uma mesma planta. Existem diferenças entre elas, vocês estão vendo, né? Uma amarela, uma vermelha e uma verde. Mas todas elas vieram de uma mesma planta de casa, ok? Simples essa ideia, tranquilo. Agora vem a parte importante. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma analogia, nós vamos fazer um comparativo entre esse conceito de construção de casa com esse conceito aqui, tá bom? Primeira coisa, principal e primordial é a planta. A planta da casa, quando a gente fala em orientação a objetos, ela é pra gente uma classe. Uai, professor, uma classe? Como assim? Essa classe é o que vai definir o que você vai poder construir, tá bom? Então imagine que aqui na classe eu preciso colocar quantidade de quartos, eu preciso colocar a quantidade de banheiros, a área, o tamanho da casa. Só que eu não consigo usar a planta e nem morar na planta. Da mesma forma, eu não consigo morar nem utilizar a classe. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu preciso fazer um processo, que é o processo de construir. E quando eu falo em processo de construir, eu vou construir utilizando um comando. E esse comando, na nossa programação objetos, ela é chamada de new. Olha lá, new. Então, o que eu estou fazendo? Eu pego uma classe e chamo um comando chamado de new. O resultado deste comando new para a gente é um objeto. Olha agora aqui. Prestem atenção. Eu tenho a minha receita, minha planta de casa. Ela tem toda uma estrutura do que deve ter. Perfeito? Toda a estrutura. A partir do momento que eu crio ela, que eu construo ela utilizando o new, eu tenho um objeto. Um objeto. E aí, olha o que legal. Depois que eu construí uma casa, eu não posso morar nela e usar ela? Então, depois que eu construo a minha classe, que eu instancio, ó o termo,
Ao invés de construir, vamos considerar o termo agora, quando a gente estiver trabalhando com orientação a objeto, eu estou instanciando, ó, instanciando, tá bom? Ó, eu estou instanciando, tá bom? Mesma coisa de construir. A partir do momento que eu faço isso, eu posso utilizar os meus objetos, tá bom? E aí, outro detalhe. Eu criei uma casa a partir de uma planta. Da mesma forma que eu criei essa casa, eu posso criar mais casas. Na verdade, quantas casas eu quiser. Mas o que eu preciso fazer para poder criar essas casas? Eu preciso utilizar, ó, o new. Então, para eu ter 3 casas, eu preciso fazer o quê? Usar 3 vezes o new. A partir do momento que eu fiz 3 vezes o new, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter 3 objetos, tá ok? Então, eu passo a ter 3 objetos, ó. E esses 3 objetos me permitem trabalhar com eles, tá ok? Então, essa é a ideia aqui. Então, nós já conhecemos o primeiro termo. Essencial e importantíssimo, o termo de uma classe. Que ela é o quê? Ela é a planta da casa. Ela tem tudo que a minha casa deve ter, mas ela ainda não é a casa. Para ela ser a casa, eu preciso construir. E construindo a casa, eu uso o comando new. A partir do momento que eu construo uma casa, olha lá, a partir do momento que eu construo uma casa, eu consigo morar nela, eu consigo trabalhar com ela. Na orientação a objetos é da mesma forma. A partir do momento que eu utilizei o new, tá bom? A partir do momento que eu usei o new nas minhas classes, eu criei meus objetos, eu posso trabalhar com eles, tá ok? Ó, então, eu criei 3 objetos, perfeito? Então, classe é a receita. O objeto é o que eu criei a partir da receita, no caso, a partir da planta. Agora, nós temos algumas coisas interessantes aqui. Vamos pensar o seguinte aqui, olhando para essa classe de novo. Olha lá, meu objeto. Eu criei meu objeto, certo? Percebam que eu tenho diferenças nessas casas? Não é? A gente consegue olhar e perceber diferenças na casa. Primeira diferença, a cor. A cor é uma característica da casa, não é? Ó, essa cor aqui é amarela. Ó, amarela. Vamos diminuir um pouquinho aqui só para... não, tem que só estender aqui. Então, essa cor aqui é amarela. É uma característica dessa casa. Ela tem a cor amarela. Vamos olhar isso aqui, ó. Qual é a característica dessa casa? Qual é a cor dela? Ela é vermelha, não é? Olha lá, interessante. E essa outra aqui, qual é a cor dela? Opa, desculpa, qual é a cor dela? Ela é verde. Olha, verde. Isso aqui são características que diferenciam cada um dos meus objetos que foram criados a partir de uma classe. E quando nós falamos em características que diferenciam, eu estou chamando cada um desses aqui de atributos. Olha lá, ó. Então, a partir do momento em que eu chamo, que eu falo que existem itens, coisas que diferenciam cada um deles, olha só, diferenciam cada um deles, eu chamo isso aqui de atributos, tá bom? Então, atributos são que identificam o objeto e diferenciam os objetos, tá bom? Um outro ponto aqui interessante que nós podemos considerar em objetos, olhando rápido por aqui, janelas. Nós temos a quantidade de janelas. Nesse primeiro eu tenho uma. Professor, pode ter no fundo. Talvez, né? Vamos considerar que não exista. Então, quantas janelas eu tenho? Uma. Diferencia. Isso aqui está diferenciando também na outra? Nesse caso não, mas não interessa. Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. Essa janela que está aqui é a mesma janela que está aqui? Não. Essa janela, ela é diferente dessa. Ah, professor, mas pode ser do mesmo modelo e comprado no mesmo lugar. Mas não é a mesma. Ela pode ser parecida, mas não é a mesma. Então, isso tem uma diferenciação. E quando eu trato essa diferenciação, eu falo de atributos. Vamos só completar o outro aqui para ficar... E aqui eu tenho janelas, quantidade de janelas. Quantas eu tenho aqui? 2. Tá bom? Então, isso aqui são atributos, beleza? São atributos. E o último item nosso, que está faltando aqui, ó, para a gente conseguir entender os conceitos de classe, conceito de objeto,
e o conceito de atributos é o nosso método. Agora vamos lá. Classe, eu entendi, é a planta. Eu construo a partir de uma planta um objeto. E o que diferencia os objetos que foram criados são os atributos. E o método, professor? O método é o que nós podemos fazer com o objeto que foi criado. É o que eles têm em comum. São as ações que nós podemos realizar com essas casas. E o que eu posso fazer com essa casa? Eu posso, por exemplo, abrir uma porta. Eu posso abrir a porta. E o processo de eu abrir essa porta não é o mesmo. Pessoal, a porta é diferente. Mas a ação é a mesma. Você está abrindo uma porta. Então, quando eu abro uma porta, eu não posso abrir uma porta aqui também? E eu também posso abrir uma porta da minha casa verde, sem problema algum. Eu também consigo fazer isso. Deixa eu só subir um pouquinho isso aqui, para não dar problema. Tá. Pronto, aqui. Então, eu abro uma porta também. Tá? Esse processo de abrir a porta... Vou apagar aqui para ficar mais... Vou mudar para cá, tá bom? Os métodos para cá, para a gente entender melhor. Acabou que foi surgindo aqui um pouco de coisa, tá? Isso aqui, vamos tirar para cá. Só o limpo aqui, rapidinho. Pronto. Aqui. Então, aqui, eu posso abrir uma porta. Eu também posso abrir uma porta aqui. E eu também posso abrir uma porta aqui. Tá bom? Essa é uma ação que eu posso realizar com esse objeto que eu criei. O que mais que eu posso realizar de ação aqui? Hein? Além de abrir uma porta, eu também posso o quê? Eu posso também fechar a porta. Eu posso fechar uma porta. Não é? Eu abri, eu posso fechar. O que mais que eu posso fazer de uma ação? Aqui eu também posso o quê? Abrir uma janela. Abrir uma janela. Eu posso fazer isso. Essas são ações. E essas ações que eu realizo aqui, eu posso realizar em qualquer um dos meus objetos que foram criados. No caso aqui, das minhas casas. Tá bom? Da minha casa. Olha só. Tá? E isso aqui, então, que é a ação que eu posso realizar, isso é chamado de métodos. Olha lá, esses são meus métodos. Tá bom? É o outro conceito que estava faltando. Então, recapitulando, a classe é a minha receita, é a minha planta, é a minha origem, o que define o que eu posso criar. A partir do momento que eu uso o termo new, eu posso criar objetos. Objetos, eles são criados a partir da classe e é com eles que eu consigo trabalhar. Os objetos, dentro deles, ele tem dois itens importantes. Ele tem os atributos, que são características que diferenciam os objetos que foram criados. Professor, me ficou uma dúvida agora. Se eu tiver uma outra casa amarela, é a mesma situação da janela. O amarelo dessa casa não é o amarelo dessa casa. São diferentes, tá bom? Beleza? E, por fim, o outro conceito que a gente tem são os métodos. Que são o quê? Ações que nós podemos realizar com os nossos objetos. Aqui, entendam um pouco esse conceito, guardem bem na cabeça, porque a partir da próxima aula agora que eu vou colocar para vocês, vocês vão conseguir criar um conjunto de classes, objetos, métodos e atributos. E aí vocês vão conseguir fazer essa associação entre conceito, que é o que eu estou falando com vocês, com relação à programação, tá bom? Então, o que eu tinha para esse conceito inicial é isso, extremamente importante, guardem isso na cabeça. Se vocês não conseguirem entender, voltem. Professor, não entendi ainda? Entre em contato que a gente tenta discutir uma forma diferente para tentar fazer com que vocês entendam isso, porque é essencial vocês entenderem isso. Se vocês não conseguirem entender esses 4 conceitos, vocês terão muita dificuldade no decorrer da disciplina, beleza? Então, por enquanto é isso. Te vejo agora na próxima aula explicando direitinho como é que nós vamos trabalhar a criação da nossa classe, tá bom? Então, é isso. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.